E vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Somente um versículo na Bíblia. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O livro de Provérbios está no Antigo Testamento. Ajudou? Amém, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Na linguagem corrigida da Bíblia, a linguagem mais antiga da Bíblia, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Em outras versões diz o princípio da sabedoria. E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Podemos orar ao Senhor, amém? Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por nós estarmos aqui, pela graça do Senhor que tem nos envolvido, que nos tem alcançado, e pela oportunidade de nós louvarmos o Teu nome nesta noite com canções, de poder declarar que o Senhor reina em nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem reservado para cada um de nós nesta reunião. Eu quero te pedir, neste momento, debaixo da Tua graça, que o Teu Espírito Santo use a minha vida para poder transmitir ao coração do Teu povo uma boa palavra. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, meus irmãos. Eu quero falar com vocês hoje uma palavra sobre o tema o temor a Deus como um estilo de vida pode nos tornar pessoas sábias. Antes de entrarmos propriamente na mensagem, eu quero apenas conceituar para nós entendermos o significado da palavra estilo de vida, uma vez que esta é uma expressão contemporânea, atual, não se encontra na Bíblia escrita desta forma, mas estilo de vida se refere à organização de uma sociedade. Segundo o dicionário, diz que organização por meio de aspectos comportamentais, expressos geralmente sob a forma de padrões de consumo, rotinas, hábitos ou uma forma de vida adaptada ao dia a dia. Em suma, estilo de vida é a forma pela qual uma pessoa ou um grupo vivencia o mundo, como a pessoa enxerga, vê o mundo. E em consequência desta vivência, a maneira como a pessoa se comporta e como faz a sua escolha. Quando a gente lê o livro de Provérbios, é importante também declarar que o livro de Provérbios é um livro que nos ensina como viver num estilo de vida, de comportamento, de organização que agrada ao Senhor. Provérbios, ele descreve assim de uma forma muito sucinta, de uma forma muito breve, sobre a natureza e a vida humana. Embora nós não saibamos quem escreveu este livro na Bíblia, mas alguns estudiosos afirmam que parte deste livro, a primeira parte deste livro, foi escrito por Salomão durante o seu reinado. A base bíblica para isso está lá em 1 Reis 4:32, que diz que Salomão ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Porém, alguns também acreditam que parte destes provérbios citados por Salomão, que recebem a autoria de Salomão, na verdade são provérbios que já existiam naquele tempo, que eram transmitidos, pela tradição oral de pai para filho, e Salomão, na sua época, como rei, ele resolveu então escrever esses provérbios para que pudessem servir como um norte, como princípios para ajudar as pessoas na maneira como se comportar, como se organizar e como viver dentro de um estilo de vida que pode torná-las pessoas sábias. Ainda no livro de Provérbios,
nós vamos encontrar que, além da autoria de Salomão, existem, por exemplo, outros autores. O capítulo 25 até o 29 de Provérbios foi escrito pelo rei Ezequias. O capítulo 30 foi atribuído a Agur. O 31, os primeiros 9 versículos desse capítulo, são atribuídos a Lemuel. E a segunda parte do capítulo 31, que fecha o livro, nós temos um poema de autoria desconhecida que fala sobre a mulher virtuosa. Todas as irmãs conhecem muito bem esta passagem de Provérbios 31. Ou seja, nós não temos uma informação muito clara e precisa também de quando esse livro foi formatado no modelo, da forma como nós conhecemos e como chegou até nós. Mas o que importa é que o livro de Provérbios, ele traz lições muito importantes, e é sobre isso que eu quero falar hoje para vocês. A palavra Provérbios, também a título de curiosidade, significa comparação, semelhança. Ou seja, quando alguém diz eu estou citando um provérbio, ou seja, eu estou citando uma comparação baseado na experiência humana do dia a dia. São coisas que o sábio observa, e com base nesses ensinamentos, nessa observância do dia a dia, então ele procura transmitir o conhecimento, a sabedoria, e ao mesmo tempo oferece-nos uma oportunidade de aprender com o sábio que observa. Então é muito importante que a gente leia o livro de Provérbios. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos de vocês que estão aqui que já tiveram a curiosidade de ler o livro de Provérbios na Bíblia? Quem já leu aqui? Eu quero desafiar os demais a ler também o livro de Provérbios. Vocês vão gostar. O tema central do livro de Provérbios, qual que é o tema central desse livro? É ensinar as pessoas como alcançar sabedoria. Como viver a sua vida em sua plenitude. E quando eu falo de viver a vida em sua plenitude, eu não estou falando de viver a vida possuindo muitos bens, muitas propriedades, muita riqueza e por aí, muita fama, sucesso. Não tem nada a ver com isso. Mas é você encontrar um verdadeiro sentido para a sua vida e saber aproveitá-la ao máximo. Por isso que o versículo-chave que traz o tema desse livro é o versículo que nós lemos, que diz assim, que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. O autor desse livro, dessa passagem que é atribuída a Salomão, ele está ensinando aqui qual é a chave da sabedoria. Se nós queremos ser pessoas sábias, nós precisamos, em primeiro lugar, veja bem, o temor do Senhor é o princípio. Nós precisamos, primeiramente, temer ao Senhor. É isto que vai nos tornar, aos olhos de Deus, pessoas sábias e aprovadas por Deus. O temor a Deus, é importante nós entendermos também, que ele é diferente de ter medo de Deus. Tem muitas pessoas que confundem e acham que temer a Deus é viver viver sob a sombra do medo. O Ministério de Louvor cantou uma canção aqui que diz que eu não tenho mais medo, mas nós temos temor a Deus. Só para entendermos o que a diferença entre medo e temor, quando você lê lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, nós vamos ver que quando Adão pecou, e ele percebeu que tinha errado, o que acontece? Ele se esconde de Deus. E por que Adão se esconde de Deus? Não é porque ele temia a Deus, ele se esconde porque ele tem medo de Deus. Ou seja, a pessoa que teme a Deus, ela vive fugindo de Deus. Ela tem medo de se expor a uma pregação bíblica, a um conselho bíblico. A pessoa que tem medo de Deus, pasmem vocês,
mas tem medo até de reunião de oração. Porque vai que Deus levanta um profeta, vai que Deus levanta alguém que revela. Isso é ter medo de Deus. A pessoa que tem medo de Deus, a gente ouviu aqui semana passada uma irmã ministrando aqui, dizendo que Deus tinha dado a ela o dom de revelação, e que quando ela chegava nos lugares, as pessoas corriam dela, porque tinha medo, vai que Deus revelou alguma coisa para a irmã. Isso é medo, isso não é temor. Então quando Deus pergunta para Adão lá no jardim, ele estava escondido: Adão, aonde você está? Qual é a resposta de Adão para Deus? Ele diz assim: Senhor, eu ouvi que o Senhor estava passeando pelo jardim, ouvi a tua voz e fiquei com medo. Os israelitas, outro exemplo, lá em Êxodo capítulo 20, os israelitas estavam diante do monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, e eles tiveram a honra de poder ver, contemplar a manifestação do poder de Deus no monte. Êxodo 20, 18 diz assim, que o povo ouviu trovões, som da trombeta, viu relâmpagos, fumaça que saía do monte, então eles tremeram de medo e ficaram de longe. Quando eles viram toda aquela parousia, aquela manifestação, aquela revelação de Deus no monte, diz assim que o povo falou para Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, a gente morre. Ou seja, o povo estava temeroso. Então Moisés falou para eles assim: minha gente, não tenha medo, ou seja, não temam, pois Deus só quer pôr vocês à prova. O que Deus quer não é que vocês tenham medo dele. O que Deus quer é que vocês continuem a temê-lo, no sentido de respeitá-lo, de adorá-lo, de reverenciá-lo, de obedecê-lo, a fim de que vocês não pequem. Temer a Deus, portanto, irmãos, significa respeitar a Deus. Temer a Deus significa submeter-se voluntariamente à vontade de Deus, admirar e obedecer a palavra de Deus pelo que Deus é, e não porque você tem medo dele. É o respeito que nós devemos expressar por Deus, é a obediência que nós temos em relação à palavra de Deus. E aí o sábio, ele diz assim: quando você respeita a Deus, quando você obedece voluntariamente, se submete à vontade de Deus, e as portas se abrem para que você adquira sabedoria. Olha que coisa linda, meus irmãos. E aí, quando nós adquirimos a sabedoria, nós também nos tornamos beneficiários de tudo aquilo que a sabedoria pode nos oferecer. Por isso que a pessoa que é sábia não se mete em confusão, não vive em atritos, não vive em conflito consigo mesma, porque a pessoa que é sábia, ela descobriu o segredo de viver a sua vida em sua plenitude, ter paz de espírito, paz consigo mesmo, para ter paz com os outros. Um convite para vocês: leia o livro de Provérbios, mas leia com atenção e se apaixone pelo que o livro de Provérbios vai te ensinar. É uma leitura necessária para todo cristão, porque quando você começa a ler este livro da Bíblia, você vai conseguir ter uma compreensão melhor da vontade de Deus para a sua vida. Quando você começa a ler, por exemplo, o livro de Provérbios, você vai descobrir que ali existem ensinamentos importantes relacionados, por exemplo, à nossa moral, que existem instruções importantes que vão nos ajudar a melhorar a nossa espiritualidade, ou seja, a nossa comunhão para com Deus. Você vai encontrar instruções para os jovens, você vai encontrar instruções para os adultos, vai encontrar instruções para os pais e filhos,
você vai encontrar instruções acerca de governos e autoridades, algo que o Brasil precisa. Vai encontrar instruções sobre casamento, vai encontrar instruções sobre relacionamentos interpessoais, sobre negócios. Você vai encontrar tudo que é necessário para que você viva a tua vida com sabedoria. Por quê? Porque quanto mais nós compreendemos a vontade de Deus, quanto mais nós conseguimos entender o projeto de Deus para a nossa vida, mais evitaremos o erro de julgar-se mais sábio do que as outras pessoas. Porque é interessante que a pessoa sábia, talvez alguns de vocês aqui, se não todos, já tiveram a oportunidade de encontrar com alguém que é sábio. Sábio, humilde, atencioso. Aí às vezes a gente chega querendo falar de coisas que não entendemos tão bem, e o sábio fica ouvindo calmamente. Aí depois, quando termina, a gente pergunta: por acaso, qual é a sua formação? De onde você vem? E aí quando a pessoa começa a falar, a gente se sente diminuto, porque percebe que na verdade a gente não sabia nada. Ou seja, quando nós temos compreensão da vontade de Deus, a gente para de querer ser ou se julgar mais sábio do que as pessoas. A pessoa sem sabedoria, a pessoa que não tem sabedoria, ela costuma ser uma pessoa de opiniões dogmáticas sobre tudo. O que ela pensa, o que ela acha é a verdade. Tem dificuldade para aceitar renovação, o novo. É uma pessoa que se irrita com a disciplina, acha que sabe tudo e tem dificuldades para aprender. Salomão diz que a pessoa que não tem sabedoria, que rejeita a sabedoria, ele chama de tolo. Está lá em Provérbios capítulo 18, versículo 2, ele fala assim, que o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Que nós não sejamos tolos, achando que nós sabemos tudo. Pastor, pode ler a Bíblia, estudar a Bíblia, pode ter anos de ministério, mas eu preciso, para alcançar um coração sábio, entender que eu não sei nada. Preciso aprender. Todos nós precisamos aprender. Sabe, ser receptivos aos conselhos de outras pessoas. A gente precisa parar para ouvir especialmente as pessoas que nos conhecem, que podem nos dar conselhos valiosos. Os filhos precisam entender que para alcançar a sabedoria devem ouvir seus pais. Porque que pessoas conhecem o filho, a filha melhor do que seus pais? Que pessoas desejam o melhor para os filhos do que seus pais? Então, para que o filho alcance a sabedoria, precisa aprender a ouvir, aprender com os outros. Lá em Provérbios 12, 1 diz assim, que o sábio é aquela pessoa que aceita a correção. Sábio é a pessoa que se dispõe a aprender, e Deus quer que a gente seja sábio. Deus quer que a gente esteja disposto a ouvir o contraditório e parar para refletir, para pensar, para analisar antes de tomar qualquer juízo. Diz assim a palavra: aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. O sábio, ele se sente satisfeito quando alguém lhe mostra algo diferente, onde ele pode aprender alguma coisa. Aí termina o texto dizendo assim, que só o tolo não gosta de ser corrigido. Como é que a gente faz para identificar, portanto, uma pessoa sábia? Todos os dias deveríamos orar ao Senhor e pedir a Deus para que nos ensine a ter um coração sábio. Porque existem muitos tipos de pessoas que se julgam sábios. Mas na verdade, aos olhos de Deus, somente uma pessoa é que Deus considera realmente sábio. Vocês vão entender. Primeiro, existem pessoas que se julgam sábias por eles mesmos, baseado no conhecimento que tem, na posição que ocupa.
Isaías 5:21 diz assim: ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. Lá no seu trabalho, você pode ser um especialista. Você pode ser a pessoa que tem o nível de conhecimento mais elevado. Mas pare para ouvir os outros. Porque de repente, a senhora da limpeza, o senhor da portaria, o visitante que foi no seu trabalho e viu alguma coisa que você não viu, vai te ajudar a ter uma outra visão das coisas. E quando a gente vem para o Evangelho, não é diferente. Porque nós vamos aprender quando estivermos dispostos a ouvir. Existem aqueles que são considerados sábios pela opinião de outras pessoas. Então você tem o sábio que ele se autodenomina sábio, eu sei tudo. E tem aquele outro que acha que sabe porque os outros disseram que ele sabe. Cara, você canta bem, meu Deus do céu, você tinha que estar cantando na televisão. Cuidado com esses elogios. Irmão, você prega demais. Olha, se fosse por mim, você estava pregando, não aqui na DI, estava pregando lá para 50 mil pessoas. Vai nessa. Alguém chega para você no trabalho, né? Está querendo o seu lugar e fala assim: menina, com essa competência que você tem, você não deveria estar aqui, você deveria pedir a conta agora. É assim ou não é? Peça a conta agora, mostra para o patrão que você manda. Aí você pede a conta, fica desempregado e o outro assume o seu lugar. Olha o que diz Romanos 1:22. Os homens, eles dizem que são sábios, mas são tolos. Porque mesmo conhecendo a Deus, recusam-se a viver no padrão que Deus estabelece. Agora existem os sábios que Deus aprova, que é aqueles que são segundo a sua palavra. São aquelas pessoas que são nascidas de novo, que Jesus disse assim certa vez para Nicodemos, um príncipe entre os fariseus, ou seja, alguém que tinha um profundo conhecimento da lei, um estudioso da lei. E quando Jesus começa a falar com Nicodemos, ele diz assim: Senhor, não estou entendendo nada. Aí Jesus fala: mas você não disse que era príncipe? Você não disse que sabia? Olha o que Jesus falou. Eu afirmo, aliás, Nicodemos, Jesus respondeu para Nicodemos: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O cara falou: peraí, eu não estou entendendo. Como que é esse negócio de nascer de novo? Então a sabedoria de Deus é aquela sabedoria que Jesus falou assim: Pai, graças te dou, porque o Senhor ocultou este segredo, estes mistérios, estas coisas que vêm de ti aos grandes, aos entendidos, aos que se dizem sábios, para revelá-los aos seus pequeninos. Que vocês sejam sábios no Senhor. Ser sábio aos olhos de Deus, de acordo com o padrão de Deus, significa ser considerado louco pelas pessoas, reprovado pelo mundo, porque o estilo de vida cristão, ou seja, o modo de vida cristão, se contrapõe à cultura do mundo. Então o mundo, quando você é nascido de novo, e você quer viver uma vida com sabedoria aos olhos de Deus, você vai se contrapor ao sistema do mundo. Você vai ser diferente. Olha o que diz 1 Coríntios 1, 21 e 25. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Ou seja, eles estudaram, eles leram, pesquisaram, mas não puderam compreender a Deus como você que ora, você que consagra a tua vida ao Senhor, você que entregou a tua vida a Deus, não consegue compreendê-lo. Ele diz assim: pelo contrário, Deus resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, o qual é chamada de louca. Para conhecer a Deus, para ser sábio aos olhos de Deus, você não precisa passar anos e anos estudando línguas, idiomas, textos antigos e por aí afora.
você só precisa crer e aceitar a verdade de Deus que está exposta na sua palavra. Aí Paulo diz assim: pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Para nós entendermos melhor esta palavra, eu vou apresentar para vocês aqui algumas características de uma pessoa que é sábia aos olhos de Deus, que nós possamos aprender com o Senhor e com a sua palavra. Primeira coisa, o sábio aceita correção. Se você quer ser uma pessoa sábia, aprenda a aceitar correção. Provérbios 9:8. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. É assim ou não é? Pessoa vaidosa não quer aceitar. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Quando o mais velho, quando alguém que se importa com você, fala com você e te diz uma palavra que às vezes contradiz as tuas atitudes, aquilo que você acha que é certo, ouça com atenção. Se a pessoa estiver errada, também não questione. Seja um bereano na prática. Vai para casa, vai ler a Bíblia, vai estudar e vai ver se aquela palavra ela está de acordo com o que a palavra de Deus ensina ou não. Segundo, a pessoa sábia aprende observando as pequenas coisas. Minha mãe já me dizia que existem duas formas de você aprender. Uma é praticando e outra é observando. Eu, particularmente, preferi observar, porque colocar a mão no fogo queima. O sábio, ele aprende observando. Por isso que lá em Provérbios capítulo 6, versículo 6, diz assim: preguiçoso, aprenda a lição como as formigas. Olhe para elas, elas são tão pequeninas. Eu não sei se alguém já teve essa curiosidade. Eu conheço um irmão aqui na igreja, não vou dizer que é o Alê, que gosta de ficar olhando os bichinhos e vendo o comportamento dos bichinhos. Comece a olhar para as pequenas coisas. Você vai aprender com os pequenos detalhes da vida. Você pode aprender humildade como uma criança. Você pode aprender perdão com uma criança. Você pode aprender solidariedade com o pobre. Comece a observar as coisas, os detalhes, para que alcanceis um coração sábio. O sábio não se julga sábio em sua própria opinião. Diz assim Provérbios 3:7: não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Não seja dono da razão. Esteja disposto sempre a submeter a sua vida, a expor a sua vida diante do espelho da verdade, que é a palavra de Deus. Em quarto lugar, filhos, procure fazer seus pais felizes. Provérbios 10:1 diz assim, que o filho sábio é a alegria de seu pai. Qual o pai, qual é a mãe que não se alegra quando tem seus filhos ali debaixo da obediência, da autoridade dos pais, da bênção dos pais? Mas o mesmo sábio ainda diz assim, que o filho sem juízo é tristeza da sua mãe, causa preocupação, causa choro. Quantos pais que nesse exato momento que eu estou ministrando esta palavra aqui, estão apreensivos em suas casas, desesperados às vezes, por causa do comportamento de seus filhos, porque os filhos são tolos. Mas o filho sábio procura trazer alegria para os pais. Em quinto lugar, a pessoa sábia é uma ganhadora de almas, porque ela gera bênçãos na vida das pessoas. Diz assim Provérbios 11:30, uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros, e quem aumenta o número de amigos é sábio. Noutra versão diz, o que ganha almas é sábio. Ou seja, faça amigos, conquiste o coração das pessoas. E como fazer isso? Agindo corretamente.
atraindo a bênção de Deus que está sobre a tua vida, na vida de outras pessoas. Em sexto lugar, os sábios têm palavras curadoras. Suas palavras são como remédios para quem ouve. É assim ou não é? Quem já teve a oportunidade de se assentar com uma pessoa sábia? Pessoa que você senta e começa a conversar, as horas passam e você não quer sair dali, porque você sente que ali é uma fonte, sabe? É um manancial de cura para a tua alma, né? É um manancial de bênção sobre a sua vida. Provérbios 16, 21 diz assim, que a palavra do falador ferem como pontas de espada. Sabe, aquela pessoa que você senta ao lado dela e o tempo todo ela está reclamando, criticando, acusando. O coração sente paz, porque o sábio, ele é prudente e as suas palavras são agradáveis. Provérbios 16, 21. Igreja, caminhe com pessoas sábias. Procure identificar pessoas sábias que podem te ajudar no teu crescimento pessoal, no teu crescimento espiritual, no teu crescimento como ser humano, como pessoa, como filho, como esposo, como esposa, como amigo, como colega de trabalho. Quem tem o coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer o outro. Se você quer se mostrar uma pessoa sábia no seu ambiente, então procure ter compreensão, procure ter empatia, procure sentir o que o outro está sentindo. Não tenha uma visão unilateral, sabe? É do meu jeito e acabou. Não, tente pensar e ver com os olhos do outro, com o coração do outro. Porque a pessoa compreensiva diz aqui que as suas palavras são agradáveis e consegue convencer o outro. Sabe aquela pessoa que às vezes o outro chega e começa a falar, ele concorda com tudo que o outro está dizendo. Na verdade não está concordando com nada, mas ele é compreensivo. Deixa o outro esvaziar, porque a nossa vida é assim, todos nós temos aqui dentro um balde grande aqui chamado emoção, sentimento, razão, está tudo aqui dentro. E às vezes a pessoa quer pôr para fora. O que você faz? Deixa pôr, põe, daqui a pouco tem mais. Não tem, acabou, está vazio. Então agora deixa eu encher a tua vida com bênçãos, com palavras agradáveis. Deixa eu orar por você agora. Deixa eu dizer quanto Jesus te ama. Então nós precisamos agir com sabedoria. Por quê? A sabedoria é útil para a nossa vida, irmãos. Por isso que o livro de Provérbios começa, os 6 primeiros versos do livro de Provérbios, na verdade é o título do livro. É o título mais longo de um livro na Bíblia. 6 versos é o título do livro de Provérbios. Aí no 7º verso, ele apresenta o tema do livro, que é a sabedoria. E ele diz assim, o temor ao Senhor é o caminho, é o princípio, para que você seja uma pessoa sábia. Porque a sabedoria, só 3 coisas para te ajudar nesta noite. Primeiro, a sabedoria vai te ensinar como liderar, como planejar e como ser bem-sucedido. Se você for uma pessoa sábia, você vai ser um bom líder, você vai ser um bom chefe, e você vai ser uma pessoa bem-sucedida na tua vida. Eclesiastes 10:10 diz assim, se você deixa o machado perder o corte e não afia, terá de trabalhar muitos anos. Quem aqui é da roça e já cortou lenha com machado? Ó, pouca gente aqui, eita povo, hein? Hoje todo mundo corta com serra elétrica, né? Vocês que já cortaram lenha com machado, já pensou cortar lenha com machado sem corte? É difícil ou não é? Oh, meu Deus do céu. Se você deixa o machado perder o corte e não afia, vai ter que trabalhar dobrado. Aí ele diz assim, é mais inteligente planejar antes de agir. Na versão atualizada diz assim, que a sabedoria resolve tudo com bom êxito. Porque o sábio, o que ele faz? O sábio vai lá,
ele perde um tempinho para afiar o machado. O tolo fica batendo, né? E fica batendo, e passa o dia inteiro batendo e não corta quase nada. Aí o sábio vai lá, tira 30 minutos, afia o seu machadinho, depois vai lá e corta o dobrado. Isso é liderar, isso é saber planejar. Isso é ter foco nas coisas que você quer para a sua vida. Porque às vezes ter foco para ser bem sucedido é preciso parar um pouquinho para afiar o machado. Às vezes é preciso dar aquela paradinha e falar assim, não, agora eu preciso parar um pouquinho. Não porque você desistiu, você precisa parar um pouquinho para afiar, ou seja, para se preparar melhor para você ter bons resultados. A sabedoria resolve. Segundo, a sabedoria te ajuda a discernir o tempo e julgar corretamente, conhecer a vontade soberana de Deus. Eclesiastes 8:5 diz assim: enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal te acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Quantos de nós que estão aqui hoje, que já agiram precipitadamente em algum momento da vida e depois se arrependeu? Acho que muitos. Porque às vezes, a pessoa quando não age com sabedoria, ela não pensa no tempo, ela não pensa no momento, na hora. Mas diz aqui a Bíblia que a pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Terceiro é que a sabedoria, ela é importante para te ajudar a edificar a sua família. Provérbios 24:3. Com a sabedoria se constrói o lar. Você quer que o teu lar seja uma bênção? Você quer que a tua família seja uma bênção? Tenha sabedoria. Irmãs, escutem isso. Você quer que teu lar seja uma bênção? Fale menos, ore mais, brigue menos. Às vezes é melhor você ficar em silêncio, porque o sábio, ele fica em silêncio. Não fique tentando. Eu não sei porque as mulheres contemporâneas têm essa mania de achar que vão conseguir provar alguma coisa gritando. Fica quieta. Sejam sábias. Homens, sejam sábios na construção do seu lar. Também não fique, naquelas horas querendo discutir com a sua esposa. Fica quieto. Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ela se firma. Que nós possamos estar dispostos para ouvir, aprender a boa palavra de Deus e obedecer. Jesus disse que quem é sábio se compara ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, a pessoa que é sábia, ela procura construir os seus alicerces, a sua base. E quando eu falo de alicerce, eu estou falando da sua moral, dos seus valores, da ética, estou falando das suas crenças, em cima de fundamentos sólidos. Jesus é a rocha inabalável. Construa tudo na sua vida sobre a rocha que é Jesus. Mas o tolo não. O tolo não se preocupa com o futuro. O tolo não se preocupa com as consequências. O tolo não se preocupa com as possibilidades. Ele simplesmente age, vai agindo. E quando vem a tempestade, não tem firmeza, porque não edificou a sua casa sobre a rocha que é Jesus. O último conselho que Salomão deu quando ele já estava velho foi lembrar a importância de temer a Deus. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, as últimas palavras de Salomão, ele fala assim: de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fazemos em segredo, seja bem ou mal. Você quer ser recompensado? Mesmo que você não queira, você será. Mas vai ser recompensado por aquilo que você faz. Então, a conclusão de Salomão é essa: tema a Deus, seja sábio, obedeça aos seus mandamentos. O que é que te faz uma pessoa sábia, portanto, é o temor a Deus. Não é a gente vir para a igreja. Eu sou de uma geração de crentes, que os crentes tinham muito medo do pastor.
Hoje ninguém tem medo de pastor mais, né? Mas antigamente, pastor, diácono, eita nós. A gente morria de medo. E aí criou-se uma geração de crentes bipolares. O que são os crentes bipolares? Na frente do pastor e dos irmãos, santarrão. Longe dos olhares do pastor, dos irmãos, mundão e por aí afora. Porque eles achavam que temer a Deus era fazer o certo às vistas da igreja ou dos seus líderes. Queridos, ser uma pessoa sábia não é fazer as coisas certas quando alguém está olhando. Ser uma pessoa sábia, acima de tudo, é ter respeito por Deus e pela sua palavra e entender que você foi chamado por Deus para ser embaixador do reino de Cristo na terra. Que você foi chamado para ser um povo santo, escolhido por Deus, e que você é um representante de Deus aqui na terra. Então Tiago diz assim: se você tem dúvida, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Ele vai te dar sabedoria para que você possa viver uma vida sábia que agrade a Deus. Que nós possamos viver, portanto, essa sabedoria todos os dias, a fim de agradarmos a Deus. Eu termino esta palavra com as declarações do salmista lá no Salmo 90, versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos, Senhor. Todo dia que nós possamos orar a Deus e falar: Senhor, nos ensina a tua vontade. Na versão que nós costumeiramente usamos no culto, que a NTLH diz assim: faze com que saibamos como são poucos dias de nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Só Deus sabe quanto tempo te resta. Só Deus sabe quanto tempo você ainda irá viver. Então aproveite bem esses dias, vivendo com sabedoria. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar com você neste momento. E que a graça de Deus sobre cada um de nós e o Espírito de Deus nos ajude para que nós sejamos pessoas sábias. Queridos, é importante nós estarmos nas reuniões de culto para aprendermos juntos a palavra do Senhor. Mas é mais importante ainda que nós aprendamos a viver com sabedoria aos olhos de Deus, para que o mundo olhe para você e veja em você um homem e uma mulher de Deus. Amém? Meu amado Senhor, nós oramos neste momento e pedimos ao Senhor que nos ensine cada dia a tua vontade. Que a tua palavra, Senhor, como um manancial de bênçãos, uma fonte de bênçãos para a nossa vida, possa nos instruir cada momento, para que nós possamos agir sempre com sabedoria. Sabedoria em relação a nós mesmos, em relação às nossas escolhas, às nossas decisões, à nossa vontade. Sabedoria em relação às nossas famílias, em relação às pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas. Sabedoria em relação aos bens, aos dons que o Senhor tem dado a cada um de nós, para que nós sejamos pessoas felizes, para que nós sejamos pessoas plenas, para que nós sejamos luz e que o mundo possa olhar para nós e desejar a graça que está sobre nós, também sobre a vida deles. Senhor, faze com que nós tenhamos corações sábios diante de Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, meus amados irmãos e irmãs. Daqui a pouco nós vamos estar juntos, também celebrando a ceia do Senhor, nesta primeira Santa Ceia do ano de 2023. Nós vamos estar celebrando a nossa comunhão, vamos estar celebrando o amor de Deus que se revelou por nós. Hoje de manhã, quando nós falávamos aqui sobre razões pelas quais
devemos ser gratos a Deus. Lembrei aos irmãos que devemos sempre ser gratos a Deus por Jesus Cristo. Porque se Cristo não houvesse morrido, se Cristo não houvesse aceitado a missão de abrir mão de sua glória para se tornar humano, mortal como nós, se Cristo não tivesse estado aqui, ensinado os seus discípulos, e se esta mensagem de Cristo não tivesse chegado até nós, gente, o que seria de nós? Então nós devemos sempre agradecer ao Senhor. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos também celebrando a nossa comunhão com Cristo. Por isso que a palavra do Senhor diz: todas as vezes que vocês fazem isto, tomam a ceia, vocês devem fazer isto em memória de Jesus. Lembre-se de quem é Jesus na tua vida.